pessoal, este vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre inequação do primeiro grau e agora vamos ver inequação do segundo grau. Bem, temos aqui uma inequação quociente, onde temos uma função no numerador e uma função no denominador. Bem, vamos então analisar a primeira função, transformando então isso aqui, né, numa equação, x mais 2 igual a zero, né? Onde temos então que a raiz desta função é x igual a menos 2. Né? Então, nós vamos aqui colocar o gráfico desta função, que é uma função crescente, né? Onde temos aqui a raiz menos 2. E à direita, então, desta raiz, nós temos um sinal positivo para a função, né? Porque está acima do eixo do x. E à esquerda da raiz temos sinal negativo, ou seja, a função é negativa. Muito bem. A segunda função aqui, x mais 5, ela está fatorada assim, x mais 5 vezes x mais 5, né? Igualamos a zero, e aí vemos que as raízes são menos 5 e menos 5, né? Ou seja, tem apenas uma raiz, né? Ou seja, duas raízes reais e iguais, né? Que é uma função do segundo grau. E representando esta função aqui do segundo grau, com a raiz aqui menos 5, fica aqui a parábola para cima, né? Porque o A é positivo, então tem apenas sinais positivos, positivo à direita e à esquerda da raiz menos 5. Bem, vamos então analisar os sinais. Aqui em cima temos a raiz menos 2, né? Menos 2 aqui, né? E depois nós temos a outra aqui, que é a raiz menos 5. Né? Bem, fazendo aqui uma comparação de sinais, à direita da raiz menos 2 temos sinais positivos. À esquerda é tudo negativo. Né? E com o menos 5, tanto para a direita quanto para a esquerda é tudo positivo. Né? Onde aqui temos uma divisão, negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo, e aqui sinais, né, iguais, positivo. Muito bem. Então, aqui essas duas raízes, né, nós temos então o menos 5, né, e o menos 2. Aqui quer valores menores do que zero, ou seja, valores negativos. Então, os negativos, eles estão, né? Aqui não vai incluir a raiz, então vamos deixar uma bolinha aqui aberta, né? E temos esses valores aqui, né? À esquerda de menos 2. Então, a solução para essa inequação é o x pertence a R, então o x ele vai estar o quê? Não pode incluir a raiz, porque é menor do que zero, não inclui zero. Né? Então, vai ser menor, x vai ser menor que menos 2, né? E o x, né, tem que ser diferente de 5, porque não pode incluir o 5. Então, diferente de menos 5. Né? Não pode incluir essa raiz. Então, esta é a solução. Bem, agora aqui, estas inequações aqui são especiais. Vamos ver só. Aqui, positivo em cima e positivo embaixo, ou seja, uma divisão, né, de valores positivos. Nunca vai ser negativo, nunca vai ser menor do que zero. Então, a solução disso aqui é vazia. Aqui o 1 está dividido por um valor aqui, né, qualquer que seja o valor de x aqui, vai dar
algum valor, então, que o 1 vai ser dividido. Né? Então, não pode ser maior ou igual a 2. Né? Sempre vai ser menor do que 1, porque ele vai dividir por algum valor. Então, o valor vai ser menor do que ele. Não maior ou igual a 2 é impossível. Né? Então, também vazio. Aqui nós temos uma equação aqui em cima, ó, x ao quadrado mais 8 e aqui x ao quadrado mais 1. Então, o de cima é maior do que o de baixo. Ou seja, o numerador maior que o denominador. Então, isso realmente vai ser maior do que 1. Mas não vai ser igual a 1, porque os dois, né, não são iguais. O numerador não é igual ao denominador. Então, nunca vai ser igual a 1. Então, podemos até dizer que qualquer valor de x aqui, pertencente a R, pode satisfazer essa questão, né, essa inequação de sendo maior do que 1. Né? Então, considerando que existe, então, parte da solução, nós vamos, então, colocar o conjunto R. Pode ser que alguém ache que, devido ao sinal de igualdade, que ele não é igual a 1, aí acha, então, que deve ser vazio. Mas como ele satisfaz aqui, no caso, parte, né, dessa afirmação, ó, que ele é maior do que 1, então vamos considerar o conjunto R como sendo a solução. Mas aqui é o contrário daqui, né? Ou seja, ele colocou o numerador aqui menor do que o denominador. Então, se o numerador é menor que o denominador, né, não pode ser, né, maior ou igual a 1. Né? Então, a solução disso aqui também é vazia. Ok? Muito bem. Agora aqui nós temos uma equação do segundo grau. Né? Uma inequação do segundo grau aqui. Ó, passamos o x para o lado de cá, fica menos x ao quadrado. Né? Aí o 6 vai com o sinal trocado, fica mais 6 com mais 3, dá mais 9x, menos 14. Então, fica aqui assim, maior que zero. Então, uma equação desse tipo aqui, que é uma função do segundo grau. E aí, então, nós colocamos, então, aqui ó, uma equação do segundo grau, né? Aqui igual a zero. Achamos as raízes desta equação, né? Que as raízes são 2 e 7. Né? Vamos representar aqui, graficamente, esta função. Ela é uma função do segundo grau e tem o a negativo. Então, a parábola é voltada para baixo. Temos aqui, né, o 2 e temos aqui o 7. Né? E como ele é, no caso aqui diz que é maior ou igual a zero, então ele quer os valores que sejam também incluindo as raízes e valores o quê? Positivos. Os positivos estão aqui, ó, acima do eixo do x. Então, são esses valores aqui que são os positivos, porque os de cá são negativos. Né? Então, a solução é x pertence a R e o x vai estar entre as raízes. Né? Assim, o x vai ser maior que 2, né? Maior que 2 e menor que 7, sendo também incluindo as raízes, né? Menor ou igual aqui a 7. Desta maneira, ok? Agora aqui também uma equação do segundo grau, ó, uma inequação do segundo grau, assim, x2 menos 4 menor ou igual a zero. Né? E aí, nós igualamos então esta equação aqui a zero, achamos então que as raízes dela, no caso aqui vai dar 2, né? E menos 2. Fazendo o gráfico, nós vemos que ela é a parábola é voltada para cima. Temos aqui menos 2 e aqui 2. Né? E ele quer que inclua as raízes, porque é igual a zero, menor ou igual. Então, aqui estão incluídas as raízes, né? E ele quer valores negativos, então abaixo do eixo do x. Aqui estão abaixo do eixo do x, estão nessa parte aqui, então, né, entre as raízes. Assim, a solução será igual ao quê?
x pertence a R, então aqui o x vai estar entre as raízes, ou seja, o x vai estar, no caso, maior que o menos 2 e menor ou igual, né, que inclui também, né, o 2. Desta maneira, ok? É isso aí. Vamos ver então mais alguns exemplos. Bem, temos aqui mais 4 exemplos, né, onde esta inequação aqui tem uma função do segundo grau. Então analisamos aqui a equação do segundo grau, né, e aí achamos as raízes desta função, fazemos o gráfico, e com o gráfico nós podemos então analisar os sinais, né, e ver onde estão os valores que satisfazem a inequação, que aqui é menor ou igual a zero, ou seja, valores negativos, e colocamos então na solução. Esse exemplo aqui é um do primeiro grau. Isso está bem explicado no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo anterior, inequação do primeiro grau, veja, tem toda essa explicação aqui de como chegamos, né, a esta solução. Bem, aqui nós temos uma do segundo grau também, o mesmo proceder aqui, né? Achamos as raízes da equação do segundo grau, fazemos o gráfico e temos então a solução. E a mesma coisa aqui, também com uma equação do segundo grau, achamos as duas raízes, colocamos aqui no gráfico e vemos que ele pede maior aqui do que zero, são valores positivos, e aí está então a solução. Espero que você tenha gostado então desta aula. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ok? E até a próxima aula.